Nós vimos nas videoaulas anteriores sobre a química do nosso cérebro e como essa química apresenta uma influência significativa nos nossos comportamentos. Nesta videoaula, nós vamos estudar um modelo de funcionamento cerebral para tentarmos entender como se processa as funções cognitivas. Nós vamos trazer a proposta de Luria sobre a teoria de sistemas funcionais. Alexander Romanovsky Luria, ele foi neuropsicólogo e durante a Segunda Guerra Mundial teve a oportunidade de liderar uma equipe de pesquisa no Hospital do Exército, onde desenvolveu métodos de reabilitação em pacientes com lesões no cérebro. Ele analisou minuciosamente as funções cognitivas que estavam envolvidas nas lesões. Ele é considerado o pai da neuropsicologia hoje. Outra grande contribuição dele está relacionada à neuroplasticidade, o que influenciou os estudos atuais em neurociências relacionada à reabilitação cognitiva. Seus estudos e observações são reconhecidos e estudados ainda hoje. Para entender sua teoria, é preciso compreender algumas de suas afirmativas. Nenhuma área do cérebro pode se considerar responsável por qualquer aprendizagem ou por algum comportamento particular. Por analogia, também, nem todas as áreas se consideram igualmente contribuidoras para todos os comportamentos ou condutas. Esse é um dos motivos por que nosso cérebro é tão complexo. Luria propõe a noção de pluripotencialidade, onde qualquer área específica do cérebro pode participar em inúmeros sistemas funcionais ao mesmo tempo. E, em consequência disso, se uma área do cérebro for lesada, vários comportamentos podem estar perturbados e não apenas um determinado tipo, dependendo do número de sistemas que essa área lesionada participa. Para tentar entender o que ele está dizendo, vou dar um exemplo bem simples. Quando uma pessoa tem um AVC, por exemplo, ela pode ficar com sequelas em várias áreas. Ela pode ficar com dificuldade motora, na linguagem, na memória, dificuldade para comer, entre outras, conforme a extensão da lesão e os sistemas ou as conexões que passam pelo local lesionado. Vamos tentar simplificar ao máximo esse conhecimento dos sistemas funcionais, mas sugiro que você dê continuidade nos estudos sobre esse assunto. Então vamos lá. Luria divide o cérebro em 3 unidades básicas: primeira, segunda e terceira unidades. Dessas 3 unidades, a segunda e a terceira apresentam uma subdivisão em áreas primárias, secundárias e terciárias, seguindo uma ordem hierárquica, mas vamos em partes para podermos entender. A primeira unidade não tem muito segredo. É a unidade que dá energia ao cérebro. É a unidade de alerta e atenção. Se esta unidade estiver disfuncional, influenciará o desenvolvimento das outras unidades, pois sem energia toda a estrutura cognitiva sai perdendo. Luria esclarece a localização dessa primeira unidade. A primeira unidade funcional do cérebro está localizada principalmente no tronco cerebral,
no diencéfalo e nas regiões mediais do córtex. Esse sistema integra o sistema de ativação reticular ascendente, a formação reticular que comentamos em videoaula anterior. Além desse sistema, também está envolvido um conjunto de estruturas interligadas que são responsáveis pela modelação do alerta cortical, pelas funções de sobrevivência, pela vigilância tônico-postural e pela filtragem e integração das entradas sensoriais. É o sistema que mantém o nosso cérebro desperto. É possível acordar ou adormecer de uma vez só instantaneamente? Não, justamente pelo sistema reticular não trabalhar com a lei do tudo ou nada. É por isso que conseguimos adormecer lentamente e acordar lentamente, nunca de supetão. Este sistema é responsável pela filtragem e integração sensório-tônica básica. Ele tem um papel muito importante na aprendizagem. Fonseca nos diz que esta unidade impede que o cérebro seja inundado desnecessariamente com informação sensorial irrelevante, que possa interferir negativamente com o processo cognitivo mais elaborado. Disfunção nessa unidade pode explicar casos de hiperatividade, hipoatividade e desordens de atenção, implicando em problemas de processamento e de planificação, como nos explica Glossman. A primeira unidade do cérebro é diretamente relevante para o processamento da atenção comum, seletiva e não seletiva, bem como para a consciência como um todo. Não surpreende que a fraqueza das funções da primeira unidade cerebral seja observada em quase todas as síndromes de imaturidade ou desordens das funções mentais superiores nas crianças e se reflita em aumento de fadiga, excitabilidade e ou instabilidade, dificuldades em concentração e distúrbios de atenção. Luria ainda complementa que disfunção nessa área causa lentidão, monotonia, astenia geral, ou seja, sensação de fraqueza e falta de energia, tendência à fadiga, alteração afetiva com indiferença ou ansiedade e aflição, defeitos de orientação, tanto de espaço, tempo e reconhecimento de pessoas, como também defeitos de memória, inibição aumentada, capacidade de reter coisas pequenas, mas depois de realizar outra atividade, não consegue recordar da anterior. Então, nesta videoaula, nós vimos a primeira unidade funcional segundo Luria e vimos que ela é responsável pela ativação do cérebro. Ela regula o sono e a vigília e também a regulação da respiração, do coração, dentre outras funções viscerais, e apresenta um sistema de alerta cortical que mantém o nosso corpo ativo, o que é muito importante para o processo de aprendizagem. Sem essa energia, as informações não conseguiriam chegar no cérebro adequadamente. Mas além desta importante tarefa, esta primeira unidade também auxilia na filtragem do turbilhão de estímulos que entram em nosso cérebro. Ou seja, ele impede que o nosso cérebro seja inundado de toda a quantidade de informação, muitas vezes desnecessárias ou secundárias, facilitando assim o processo da atenção, função fundamental para a realização do processo cognitivo. Na próxima videoaula, nós iremos dar sequência e estudar a segunda e a terceira unidade funcional apresentada por Luria.